Primeira Reis, capítulo 18. E sucedeu, depois de muitos dias, que a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe. E houve uma fome extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o qual era o governador da sua casa. Ora, Obadias temia muitíssimo ao Senhor. Porque foi assim, quando Jezabel extirpou os profetas do Senhor, que Obadias tomou 100 de profetas, e ocultou-lhes em 2 grupos de 50 em uma caverna, e os alimentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: Adentra a terra, a todas as fontes de água e a todos os ribeiros. Porventura podemos achar erva para salvar a vida dos cavalos e das mulas, para que não percamos todos os animais. Assim, eles dividiram a terra entre si, para atravessá-la. Acabe seguiu por um caminho sozinho, e Obadias seguiu por outro caminho sozinho. E, enquanto Obadias estava no caminho, eis que Elias o encontrou, e ele o reconheceu, prostrou-se sobre a sua face, e disse: És tu aquele meu senhor, Elias? E ele respondeu: Sou eu, vai e conta ao teu senhor, eis que Elias está aqui. E ele disse: No que tenho eu pecado, para que tu queiras entregar o teu servo na mão de Acabe, para me matar? Como vive o Senhor teu Deus, não há nação ou reino, para onde o meu senhor não tenha me enviado a te procurar. E dizendo eles: Aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam encontrado. E, agora, tu dizes: Vai e conte ao teu senhor, eis que Elias está aqui. E sucederá, tão logo eu parta de ti, que o Espírito do Senhor te carregará para onde eu não sei. E, assim, quando eu vier e contar a Acabe, e ele não conseguir te encontrar, me matará. Mas eu, o teu servo, temo o Senhor desde a minha mocidade. Não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel matou os profetas do Senhor, como eu ocultei 100 de homens dos profetas do Senhor em 2 grupos de 50 em uma caverna, e os alimentei com pão e água. E, agora, dizes: Vai e conta ao teu senhor, eis que Elias está aqui, e ele me matará. E Elias disse: Como vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me ponho de pé, certamente me mostrarei a ele hoje. Assim, Obadias foi se encontrar com Acabe, e lhe contou, e Acabe foi se encontrar com Elias. E sucedeu, quando viu Elias, que Acabe disse a ele: És tu aquele que perturba Israel? E ele respondeu: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, ao abandonardes os mandamentos do Senhor e teres seguido a Baalim. Agora, portanto, mandai reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, e dos profetas de Baal, 450, e dos profetas dos bosques, 400, os quais comem à mesa de Jezabel. Assim, Acabe enviou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias chegou diante de todo o povo, e disse: Por quanto tempo vos cocheareis entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se o é Baal, então segui-o. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Então, disse Elias ao povo: Eu, somente eu, permaneço um profeta do Senhor, porém os profetas de Baal são 450 homens. Que nos deem, portanto, 2 novilhos, e que escolham um novilho para si, e o cortem em pedaços, e o disponham sobre lenha, e não coloquem fogo por baixo. E eu prepararei o outro novilho, e o disporei sobre lenha, e não colocarei fogo por baixo. E clamai vós o nome dos vossos deuses, e eu clamarei o nome do Senhor, e o Deus que responder com fogo, que seja ele Deus. E todo o povo respondeu e disse: Está bem falado. E Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei um novilho para vós, e preparai o primeiro, porquanto vós sois muitos, e clamai o nome dos vossos deuses, porém não coloquem fogo por baixo. E eles tomaram o novilho que lhes fora dado, e o prepararam, e clamaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, ouve-nos. Todavia, não houve voz, nem ninguém que respondesse. E saltavam sobre o altar que fora feito. E sucedeu, ao meio-dia, que Elias zombou deles, e disse: Gritai alto, porque ele é um Deus, ou está conversando, ou ele está meditando, ou está em uma viagem, ou porventura dorme, e deve ser despertado. E eles gritaram alto, e se cortaram, segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. E sucedeu, quando era passado meio-dia, eles profetizaram até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que não houve nem voz, nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse.
E Elias disse a todo o povo: Cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor, e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem, e cortou o novilho em pedaços, e o colocou sobre a lenha, e disse: Enchei 4 barricas de água, e derramai-a em cima do sacrifício queimado, e sobre a lenha. E ele disse: Fazei-o pela segunda vez. E eles o fizeram pela segunda vez. E ele disse: Fazei-o pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu, na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas estas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus, e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então, o fogo do Senhor caiu, e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E, quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre as suas faces, e disseram: O Senhor, Ele é o Deus, o Senhor, Ele é o Deus. E Elias lhes disse: Tomai os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. E eles os pegaram. E Elias os fez descer até o ribeiro de Quizom, e ali os matou. E Elias disse a Acabe: Levanta-te, come e bebe, porque há som de abundante chuva. Assim, Acabe subiu para comer e beber. E Elias subiu até o cume do Carmelo, e se lançou sobre a terra, e pôs a face entre os joelhos. E disse ao seu servo: Sobe agora, olha em direção ao mar. E ele subiu, e olhou, e disse: Não há nada. E ele disse: Vai novamente 7 vezes. E sucedeu, na 7ª vez, que ele disse: Eis que lá se levante uma pequena nuvem do mar, semelhante à mão de homem. E ele disse: Sobe, e dize a Acabe: Prepara a tua carruagem, e desce, para que a chuva não te pare. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro com nuvens e vento, e houve uma grande chuva. E Acabe montou, e foi até Jezeel. E a mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele cingiu os seus lombos, e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezeel.